Quero saudá-los, irmãos, com a graça e a paz de Jesus e dizer que é uma alegria grande, de fato, poder conhecer a igreja. De fato, em 2023 não foi possível, após o encontro lá na Canastro, um encontro muito especial também, precioso demais para o nosso coração, mas dessa vez deu tudo certo, né? Nós podemos estar aqui participando do culto com os irmãos. E eu já falei lá aos casais e à liderança no encerramento hoje pela manhã, da gratidão que nós temos no coração de contar com o carinho e o respaldo dos irmãos para estarem lá pela segunda vez ministrando. E eu quero dizer à igreja que está por trás do ministério que para nós é uma honra poder dividir esse tempo. Foi um tempo muito bom mesmo, louvado seja Deus pela sua graça, sempre abundante, sempre além do que a gente espera, sempre maior do que o nosso pote, né? Deus é maravilhoso e Ele ama as nossas famílias. Deus ama o projeto que Ele criou. Deus cria a família com dois propósitos básicos. O primeiro propósito, eu gosto de usar uma ilustração, é espelhar a glória de Deus. A família reflete poderosamente a glória de Deus no mundo. Uma boa forma de Deus se fazer conhecido no mundo perdido é quando famílias bem ajustadas à luz do Evangelho vivem uma vida de piedade, de direção diante de Deus. Nesse mundo Big Brother que vivemos, onde todo mundo está de olho em todo mundo, as pessoas ficam olhando lá no condomínio, lá no trabalho, as nossas vidas, e se perguntando por que ele ou ela é diferente, o que há de diferente. O perfume de Cristo, queridos, é inconfundível. E quando Ele exala de nós, a partir da vida familiar, as pessoas se encantam. Todo mundo quer ter uma família boa. Todo mundo quer ter uma família ajustada. Eu não falo de famílias perfeitas, irmãos, isso é uma ilusão, pois nós vivemos num mundo caído, somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus, mas ainda lutando com tendências pecaminosas, muitas vezes, que querem lutar contra o desígnio de Deus. Mas sempre que ajustamos o nosso coração, em humildade à sua palavra, a direção do Senhor Jesus, cumprindo os nossos papéis como maridos, esposas, pais, filhos, irmãos, avós, netos, nós espelhamos a glória de Deus, nós refletimos a glória de Deus, como poucas outras instituições, organizações podem fazer. Mas além de espelhar, é desejo de Deus que através da família, a sua glória seja espalhada. Espalhada. A glória de Deus, ela é poderosamente espalhada por famílias que vivem debaixo da direção do Evangelho do Senhor Jesus. Me permita contar uma breve história. Eu pastoreava na cidade de Sumaré, não sei quantos conhecem, fica ali ao lado de Campinas, e nós servíamos uma pequena congregação da primeira igreja batista de Sumaré. Na verdade, nessa época eu ainda não era pastor, eu era seminarista e dirigia essa congregação, e nós tínhamos um salão muito pequeno. Eu acho que o salão, queridos, era essa metade aqui, assim, ó, só. Era um salão muito pequeno mesmo. E um bairro muito complicado, muito violento, um bairro muito difícil. Um dia, chega no culto um casal com 3 crianças. E eles entram na porta lateral e se sentam no último banco. E na hora que eles sentaram no último banco, quem estava perto saiu do lado. Eu vi que o pessoal levantou, foi sentar longe, houve um bochicho. A família participou do culto, ao final eu fui conversar com eles, era o Sérgio e a Luciana, e os seus 3 filhos, né? Crianças ainda. E ele se apresentou e falou que eles estavam procurando uma igreja, que ele morava no bairro, e que eles estavam precisando muito de uma direção de Deus para a vida deles como família. E eu falei, olha, nós estamos à disposição de vocês. Na hora que eles foram embora, uma irmã me chamou de lado e falou, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, o que esse cara veio fazer na igreja? Eu falei, olha, até o cachorro entra na igreja quando a porta está aberta, né? Por que eu falei, ele veio assistir o culto,
Ela falou, pastor, o senhor não sabe, esse cara é o chefe do tráfico aqui no bairro. Esse cara é violentíssimo. E começou a contar umas histórias assim, que eu falei, meu Deus, né? Fiquei em dúvida se eu quero que ele volte ou não aqui na igreja. E uma das coisas que elas nos contaram é que a Luciana, a esposa, ela trabalhava como faxineira numa empresa em Campinas. E todos os dias, as irmãs que trabalhavam também em Campinas tomavam ônibus com ela no bairro e iam para Campinas. Então, se conheciam, né? Todo dia do pagamento da Luciana, o Sérgio estava esperando ela no ponto de ônibus. Mas não havia nada de romântico nessa espera. A Luciana descia do ônibus, o Sérgio roubava o salário dela, roubava a cesta básica que ela trazia, muitas vezes batia nela na frente das pessoas. As crianças, todas eles morenos, todas com a pele manchada, amarela, subnutridas. Uma situação caótica. Caótica. E então eu falei para as irmãs, então nós devemos orar. Nós devemos orar. Porque se há alguém precisando de salvação, então nesse bairro aqui, é essa família. Não sei porque eles entraram aqui, tantas igrejas aqui no bairro, e esse salãozinho tão pequenininho. O fato foi que o Sérgio e a Luciana começaram a frequentar, e dentro de pouco tempo, eles tiveram uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Entregaram a vida para Jesus. E a transformação foi radical. Radical. Eles não eram casados. A nossa igreja decidiu fazer o casamento deles, pagou para que fosse feito o casamento civil, fizeram uma cerimônia lá no nosso salão, nosso pastor foi lá, colocaram os filhos como pajens e damas de honra, a igreja comprou aliança para eles, foi algo tremendo, tremendo. Mas a parte mais interessante dessa história foi que um dia, um domingo, pela tarde, eu saí para fazer umas visitas, e as visitas frustraram, as pessoas não estavam nas casas, conforme combinado. Então eu falei, acho que eu vou lá na casa do Sérgio e da Luciana. Eu vou aproveitar que eu estou aqui perto, eu vou lá. E eu fui à casa do Sérgio e da Luciana, um domingo à tarde, era mês de junho, julho, estava frio, um vento gelado. E a casa deles, assim, na rua, era a única que não tinha muro. Tinha uma cerca de arame farpado muito mal feita. A casa era só 2 cômodos e um banheiro para fora, sem reboco, sem nada, um terreno de terra batida e tal, muito simples, muito simples, muito simples. Eu parei ali, eu não ouvi barulho nenhum de gente lá dentro, resolvi chamar, bati palma, ninguém saiu, eu falei, acho que não tem ninguém também, eu vou embora. Na hora que eu viro as costas e estou saindo, o sistema de alarme da casa deles tocou. A vizinha apareceu no muro e falou, não tem ninguém aí não, moço, né? Aí eu falei, eu percebi, eu chamei, não tem ninguém, não tem barulho nenhum. Eles saíram, e esse sistema é perfeito, tem GPS, sabe onde ele está. Falou, eles foram na casa de não sei quem lá, no tal. Eu falei, tá bom, não tem problema, eu volto outra hora. Muito obrigado. E eu estava com a Bíblia na mão. De repente a mulher fala, mas espera um pouquinho que eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, você que é o pastor deles? Eu falei, depende. Depende. Eu falei, eu sou o pastor deles, né? Sim. Ela saiu do portão para fora, então eu quero conversar com o senhor. Eu quero saber onde é que é essa igreja, que dia que é o culto. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque se essa igreja deu jeito nisso daqui, então essa igreja é poderosa. Eu falei, olha, a igreja não é poderosa não, o pastor não é poderoso, mas nós temos um Deus que é muito poderoso. E essa mulher começou a me contar algumas histórias de como era aquela casa e como estava sendo aquela casa nos últimos meses. E eu saí dali chorando. Ela me disse, pastor, isso aqui não era uma casa, isso aqui era uma porta do inferno. A Luciana comprava uma cama para os meninos, ela entregava a cama, ele quebrava tudo, botava fogo e jogava na rua. Quantas vezes os vizinhos tiveram que esconder ela, senão ele ia matar a Luciana. Chegava virado de droga aqui. Gente veio matar ele várias vezes. Se eu olhar a parede, tem um monte de bala na parede, de coisa de tráfico, de drogas que ele era envolvido. As crianças aqui, era só gritaria, choro.
e ele batia em todo mundo, era um inferno. Falou: hoje, pastor, o que a gente ouve aqui é risada de criança, é ele chutando bola com os meninos no quintal, ele está trabalhando de servente de pedreiro com um cunhado da fulana. E todo domingo à tarde, pastor, quando dá 6 horas da tarde, sai as crianças em fila indiana, com o cabelo lambidinho assim, o Sérgio com uma Bíblia na mão, de mãos dadas com a Luciana e cumprimentando todos os vizinhos: boa tarde, boa tarde, boa tarde. Meus queridos, quando a graça de Deus se manifesta numa família, o bairro percebe, a rua percebe, há algo do céu acontecendo ali, há algo do céu. Então, investir nesse ministério de casais, não só no encontro anual, mas nas atividades, é algo valoroso. Que bom que os irmãos têm uma igreja e um ministério com gente tão dedicada, séria, caprichosa, zelosa de fazer bem feito, a fim de abençoar, fortalecer as famílias da igreja. Louvado seja Deus por isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 37. Eu quero ler 2 versículos com você. Os versículos 23 e 24. Eu quero refletir com você sobre um personagem, sobre um homem que é apresentado nesse texto. Salmo 37, versos 23 e 24. Eu vou usar essa tradução, a Nova Almeida atualizada. Eu estou com a NVI aqui, a minha versão, mas eu gosto dessa daqui. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Será que a gente consegue ler todo mundo junto? Vamos lá, vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos ler os versos 23 e 24, todos juntos, conforme a projeção. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus abençoe a sua palavra. Pode sentar. O Salmo 37 é um dos meus salmos prediletos da Bíblia. Tem vários versos aqui que falam muito ao meu coração, que me inspiram, que me falam das promessas de Deus, de confiar em Deus e assim por diante. Mas já tem um bom tempo, muito tempo, que os versos 23 e 24, eles não falam, eles gritam ao meu coração. Eles falam alto ao meu coração a mensagem de Deus a respeito desse camarada chamado homem bom. O texto está falando de um homem bom e falando de benefícios que esse homem bom goza diante de Deus. Sabe quando foi que eu aprendi, que eu conheci esses textos aqui? Eu posso contar porque a Priscila sabe dessa história. Nós vamos completar 20 anos de casados, mas muito antes de conhecer a Priscila, eu morava e eu cresci na cidade de Nova Odessa. Não sei se você já ouviu falar, Nova Odessa é a capital da região metropolitana de Campinas, é a cidade mais importante que tem lá, né? E lá em Nova Odessa, eu desde pequeno cresci na Igreja Batista. Mas nós tínhamos, na fase de adolescência, uma amizade muito grande com os meninos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem uma igreja presbiteriana, uma IPB lá em Nova Odessa. E aí a gente se chamava de batisteriano. Jogávamos bola todo sábado juntos, fazíamos cultos juntos, intercâmbios e tal. O interesse era crescimento espiritual, mas você sabe, jovem, quando faz intercâmbio demais, você sabe que tem outros interesses também, né? E eu comecei a namorar uma menina da igreja presbiteriana. Uma família muito querida, muito admirável mesmo, o pai dela é presbítero da igreja. O namoro foi curto, porque nós entendemos que não era de Deus, mas eu gostava muito de ir à igreja. Ia com regularidade, quando nos eventos, mas quando comecei a namorar com ela, eu gostava de ir às quintas-feiras à noite, no culto de oração. Na época, eles tinham um pastor que, me falha aqui a lembrança dele, eu lembro que ele era de Belo Horizonte, esse pastor, e ele era um mestre da palavra, um homem que tinha uma capacidade de exposição da Bíblia impressionante. E eu me lembro, numa quinta-feira à noite, onde ele expôs o Salmo 37, 23 e 24. Eu não lembro da exposição, mas eu lembro da música que ele nos ensinou nesses 2 versículos aqui, que fizeram com que eu nunca mais esquecesse esse texto.
Os irmãos que estavam esse final de semana no retiro sabem que eu não estou com a voz muito boa, mas eu sou sem vergonha, eu vou tentar, né? E aí, a versão melhor nem é a NAA, mas talvez a Almeida Revista Corrigida, que diz o seguinte: o Senhor firma os passos de um homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, o Senhor o segura pela mão. Se você sair daqui hoje decorando esses 2 versículos, meus irmãos, é a melhor coisa que pode acontecer. Se isso colar no teu coração, eu vou ficar muitíssimo satisfeito. E aí a música ajuda. Não é difícil. Não é difícil. E eu vou cantar. Você vê como que o juízo final pode ser uma coisa terrível, né? Um prenúncio, né, e tal. Mas a música diz mais ou menos assim: o Senhor firma os passos de um homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Fácil, não é? Muito fácil. Então vamos tentar a primeira parte. O Senhor firma os passos de um homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Mais uma vez. O Senhor firma os passos de um homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Aí vem a segunda parte. Aí exige um pouco mais de garganta, o coral me ajuda aqui, né? A segunda parte é assim: pela mão, o Senhor o segura pela mão. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Vamos lá. O Senhor firma os passos de um homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Pela mão. O Senhor o segura pela mão. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Amém. Amém. Amados, amém. Isso foi tão forte para o meu coração, que suportou um namoro que acabou, vida que andou. Até hoje eu lembro dessa música, quando penso nesse salmo. O salmo fala de um homem, chamado de o homem bom. E fala que esse homem bom, ele goza de 3 grandes benefícios da parte de Deus. 3. Primeiro, verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom. Então, o primeiro benefício do homem bom é ter os pés firmados por Deus. Ele não anda vacilando pelo mundo, titubeando, em dúvidas, inseguro em relação às suas escolhas e às suas decisões. Por quê? Porque Deus está firmando os seus passos. Existem, inevitavelmente, na nossa vida, no ambiente da família, situações onde abrir a porta e dar um passo para fora de casa nos coloca numa situação de profundo temor, de profundo medo, de profunda insegurança. É uma consulta que eu tenho que ir, pegar um resultado de um exame, é uma conversa com um chefe num ambiente onde a empresa está fazendo uma diminuição dos quadros funcionais, é uma conversa que eu vou ter na escola a respeito do comportamento do meu filho, é alguma situação que me constrange, me amedronta, são desafios que às vezes eu assumo e desejos que eu tenho de ver a minha vida melhorar, mas que demandam de mim fé para caminhar, para avançar. E é interessante como na palavra de Deus, várias vezes homens diante de situações de crise foram convidados por Deus a darem passos de fé. Moisés diante do Mar Vermelho, Deus não falou, eu vou abrir, depois você anda. Deus disse, você dá o passo e eu vou abrindo.
E na medida em que a fé de Moisés se manifestava e a cada passo era dado, Deus ia abrindo o mar. E a palavra diz que ele atravessou com os pés secos. Pedro, no meio da tempestade, do barco com os seus companheiros, as ondas revirando tudo. Quando Cristo aparece ali andando sobre o mar, promovendo calma, não tenham medo. Ele diz, então, Senhor, se é tu mesmo, permita que eu vá até ti. E Jesus diz, vem, homem. E então ele tem que dar um passo de fé. Ainda que depois de 2 ou 3 ele tenha oscilado e afundado, o fato é que ele experimentou o poder da fé, pelo menos por alguns segundos, alguns minutos. Durante 2 passos, Pedro não teve dúvida alguma de que era possível, no meio do improvável, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, dar um passo firme, pois Deus estava sustentando os seus passos. O primeiro privilégio do homem bom é que ele tem os passos sustentados pelo Senhor. Eu acho esse um privilégio maravilhoso que eu gostaria de ver manifestado na minha vida todos os dias, porque eu tenho situações na minha família, 3 filhos, a minha esposa, família estendida, no meu trabalho, na minha igreja. Quantas vezes sou desafiado por Deus a dar um passo de fé, mas o coração está inseguro, temeroso, às vezes por falhas do passado, erros que eu cometi, críticas que recebi, enfim, por falta de fé. Mas o homem bom tem os pés firmados pelo Senhor. Esse é um primeiro benefício. Quem gostaria de gozar desse benefício? Eu também quero. Segundo benefício, o texto diz que Deus não apenas firma os passos, mas Ele também se alegra com o caminho do homem bom. O Senhor firma os passos de um homem bom e no seu caminho se compraz. Ele tem alegria de ver as nossas escolhas. Isso deve ser maravilhoso, né? Existe um campo de decisões diárias a serem tomados por nós, nas mais diferentes dimensões da vida. Desde o momento que você acorda e tem que escolher que tipo de camisa que você vai colocar para o trabalho, até na hora que você está diante do cliente, com a oportunidade de um negócio muito grande, e ele está te oferecendo, de repente, uma oportunidade diferente, por um meio legal, uma nota fria. Enfim, são tantas e tantas situações onde nós somos levados a fazer escolhas por onde nós vamos caminhar. E muitos dos nossos caminhos não agradam a Deus. Jesus fala sobre isso, né? Existe um caminho que é largo, né, que é fácil de ser trilhado, mas cujo seu final leva à morte. Agora existe um caminho que é mais estreitinho, assim, ó, na beira da pirambeira lá, que muita gente não quer andar. Mas é nesse caminho que o Senhor firma os nossos passos. E é por esse caminho que Ele se alegra. Lá no Salmo 139, quando o salmista termina o texto falando da ideia de um Deus que sonda o coração, ele começa o texto falando isso: Senhor, tu me sondas e me conheces. E aí ele começa a descrever várias circunstâncias e situações que demonstram claramente o quanto Deus nos conhece. Eu nem estava formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, sabia todos os dias da minha vida, o Senhor sabia tudo, 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 tudo. Aí ele termina fazendo uma oração, e a oração é um pedido. E qual é o pedido do salmista? Senhor, sonda-me. Mas você não está dizendo que Deus te sonda. Você escreveu uma tese, uma dissertação para mostrar que Deus sonda. Por que você está pedindo? É que o salmista ele quer ter um acesso ao diagnóstico. Existe um aparelho que a gente deita lá e faz um barulhão, tom, 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 tom. Aquele aparelho nos sonda, nos vê por dentro. É a parte primeira do Salmo, do verso 1 até o verso 22 ali. Agora, quando o profissional entrega o relatório do exame para o médico, aí é o verso 23 e 24. Senhor, deixa eu dar uma olhada no que o Senhor viu por dentro aí.
E ele fala três coisas ali, né? Som do meu coração, som da minha mente, e ele fala, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, eu não estou tomando algumas escolhas equivocadas? Quando ninguém está olhando, será que eu não tenho tendência a fazer algumas coisas que não agradam ao Senhor? Olha o homem bom. O caminho do homem bom nunca frustra o Senhor. O caminho do homem bom agrada ao Senhor. Isso é um baita benefício, meus irmãos. Saber que as escolhas que eu estou fazendo, as opções que eu estou adotando, as decisões que eu estou tomando, elas agradam o coração de Deus. Quem é pai sabe disso. Lida com um determinado momento onde os filhos começam a crescer, se tornarem jovens e fazerem as suas escolhas. E você não tem mais muita assertividade ou como impor as decisões do filho, mas você fica torcendo para que ele faça as melhores escolhas, não é verdade? Você investiu, você cuidou, você disciplinou, você orientou, você quer que ele faça as melhores escolhas. Mas mesmo assim, pode ser que um saia corintiano. Mas de repente ele faz uma escolha boa, por conta própria, e você sente aquilo no coração. Obrigado, Senhor. É bom ver os meus filhos fazendo boas escolhas. Rapaz, eu adoro conversar com o pai babão, assim, sabe? Eu acho muito gostoso quando o pai vem contar: puxa, meu filho entrou na universidade, meu filho está trabalhando, meu filho está assim, meu filho está assado. O reverendo Arthur é muito amigo nosso, pastor Leonildo. Essa semana a gente estava conversando, ele falou que o Vitão tem 15 anos, ele estava apresentando a família dele, a Cris, né? A Júlia fez 21 anos, falando da família dele. Minha família sou eu, a Cris, a esposa, a Júlia que fez 21 anos, o Vitor que tem 15, e uma norinha, 15 anos, e ele está namorando já o Vitão, né? Mas ele falou, eu fiquei assustado, 15 anos, mas ele escolheu uma menina melhor que ele. Por isso eu estou tranquilo, ele disse. Deus se agrada das escolhas do homem bom. O caminho do homem bom não decepciona a Deus. Ele é alinhado com o coração de Deus. Então tem dois benefícios já muito maravilhosos. Primeiro, Deus sustenta os passos do homem bom. Deus se alegra com o homem bom, com as escolhas que ele faz. E o último benefício, que está no verso 24, é tremendo. Porque no verso 24 fala que o terceiro benefício é que esse homem, que tem os pés calçados pelo Senhor, cujo caminho agrada a Deus, ainda pode tropeçar, ainda pode vacilar e ainda pode cair. Mas quando isso acontece, o que Deus oferece a esse homem? A sua mão de socorro. Não fica prostrado, o Senhor o segura pela mão. A palavra diz que o homem que anda com Deus 7 vezes cai, 7 vezes Deus o põe de pé. A misericórdia do Senhor não se cansa de estender a mão para nós e nos colocar de pé e nos levantar de novo. Ele sonda o nosso coração, avalia as nossas intenções, olha lá dentro o que está se passando. E se nós somos esse homem bom, nós temos os passos firmados por Ele, um caminho que agrada a Ele, e a misericórdia de termos a sua bondosa mão estendida, se viermos a cair. Uau! Eu acho incrível o patrimônio que esse homem bom tem para si. Não é? Eu acho maravilhoso esse patrimônio. Gozar do favor de Deus para o seu caminhar, a alegria de Deus para as suas escolhas e o socorro de Deus para as suas falhas. A grande pergunta é: quem é esse homem bom? Quem é esse homem bom que o Salmo 37 está falando? Quem seria a pessoa apta a gozar desses benefícios? Quem seria esse homem bom? E aí, o próprio Salmo começa a nos dar umas pistas. Porque o Salmo 37, ele é um salmo pastoral, escrito por Davi. Onde Davi começa lá do verso 1 em diante, a destilar uma série de conselhos aos seus leitores ou aos seus ouvintes, que porventura pudessem ouvir essa mensagem.
E parece que são conselhos de uma pessoa que viveu bastante tempo, ou seja, não é um salmo da juventude de Davi, é um salmo de um Davi bastante maduro, olhando para a vida e produzindo o que a gente chama de uma série de reminiscências, que são lembranças misturadas de doses de sabedoria. É quando eu olho para uma passagem da minha vida e interpreto ao longo do tempo com uma ótica mais apurada. Se eu fosse mais maduro naquele tempo, eu teria feito assim. Se eu tivesse um pouco mais de paciência, eu teria agido assim. E aí Davi vai transformando isso, então, em textos de aconselhamento, de inspiração e de motivação. Ele começa dizendo: não te aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Não parece um conselho de alguém que fala: não fica perdendo tempo com inveja, com os outros, não, isso passa. Isso é conselho de gente mais velha, olhando para o passado. Olha o verso 3: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ele está falando, parece, de experiências, e dizendo: olha gente, não perca tempo com isso, não perca tempo com aquilo, não perca tempo, até que Davi carrega na tinta, e deixa claro de quem que ele está falando nesse texto. Verso 35. Quando ele diz assim: vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser procurado. Ao usar aqui o pronome na primeira pessoa e trazer a narrativa para si, Davi se colocou no salmo. E esses conselhos que ele vem dando lá do verso 1 em diante e durante todo o texto, são conselhos que ele aconselha com base na vivência dele. E aí quando ele chega lá no verso 23 e 24, ele está falando da vivência de quem? De quem? Dele. Isso pode nos chocar. Mas no verso 23 e 24, o homem bom que Davi descreve é ele mesmo. É ele mesmo, porque se você conhece a história de Davi, você sabe que muito jovenzinho ainda, Deus firmou os passos desse menino, quando um exército inteiro de Israel tremia diante dos gigantes filisteus. E deu a ele uma vitória tão ousada, para não dizer abusada, de um menino intrépido, que beira a arrogância, de dizer para o rei Saul que matava leão, que matava urso, e não, eu não vou vestir essa roupa sua, que é muito, eu vou no estilingue mesmo. E ele fala umas verdades para o gigante: você vem com pau, está achando que eu sou cachorro, né? Eu vou contigo na força do meu Deus. Davi sabia que o homem bom tem os pés firmados pelo Senhor, mesmo diante do improvável e do impossível. Por quê? Porque ele experimentou isso. Ele experimentou isso. Davi sabia que o caminho do homem bom agradava a Deus, porque quando Deus já havia eleito no coração dele que Davi seria o rei, mas Saul ainda governava, e com inveja perseguia a Davi, de todo jeito tentando matá-lo, pelo menos 2 vezes. 2 vezes. Davi teve a oportunidade de matar a Saul e não matou, honrando a sua pessoa, esperando o tempo de Deus, até o momento em que pudesse ser aclamado o rei de Israel, e o maior dos reis que Israel já teve. Ele sabe que as escolhas e os caminhos que o homem bom vai trilhando para si, gozam de um favor de Deus, porque Deus se agrada. É isso aí, Davi, é assim que eu quero. Não seja vingativo, não faça isso, aguarde o tempo. E ele foi fazendo. Davi fala que o homem bom pode gozar desse benefício, porque ele gozou desse benefício. Mas o principal de tudo, Davi pode dizer que o homem bom é favorecido por Deus quando cai, porque esse o segura pela mão,
Porque Davi soube o que era cair. E ele caiu. Caiu terrivelmente no episódio com Batseba, com Urias. Caiu vergonhosamente. Caiu diabolicamente. Porque o que acontece ali no texto de 2 Samuel, capítulo 11, é algo horripilante, de ver como Davi foi enredado por uma onda de sedução, de poder, para fazer tudo o que ele fez ali, e chegar a um nível tão baixo de dignidade, tão baixo de dignidade, tão baixo de dignidade. E aí Davi experimenta a queda em vários aspectos. Natã o confronta, ele se arrepende, nós temos o Salmo 51, nós temos o Salmo 32, para mostrar isso, o Davi que pede o perdão a Deus, o Davi que recebe o perdão de Deus, mas a casa dele virou uma bagunça, você sabe da história, teve incesto, assassinato de irmão contra irmão, filho que tentou tirar ele do poder, tentou matar o pai, nunca mais teve paz na casa dele, nunca mais. Mas Davi sabe que o homem bom, quando cai, não fica prostrado. Deus o segura pela mão e o põe de pé. Nós não pregamos sobre Davi como o grande adúltero do Antigo Testamento. Nós não pregamos sobre Davi como o grande assassino do Antigo Testamento. Nós pregamos sobre Davi como homem segundo o coração de Deus. Nós saímos de um retiro tão abençoado, meus irmãos. Falamos sobre o tema da resiliência. E a resiliência é essa capacidade de suportar a pressão do mundo, suportar as pressões da vida, e você envergar, mas não quebrar. Resistir. Os casamentos sofrem pressões terríveis. E hoje, muito facilmente, tem gente abandonando o barco. Quando Jesus fala lá em Mateus 19, que se não fosse a dureza do coração do homem, nem mesmo o adultério seria motivo para um divórcio. Até o adultério poderia ser superado. Embora a Bíblia legitime o adultério como motivo para o divórcio, e outras situações, como abuso físico, a gente tem uma série de situações. Mas Jesus é muito claro em apontar. O fato é que há uma dureza instaurada no coração do homem, que não suporta mais, tem uma aversão total àquilo que se lhe opõe, ao que não lhe agrada, e ele decide abandonar. Mas Davi experimentou a pesada mão de Deus com a sua justiça, primeiro com a morte do filho que ele gerou em Batseba, mas depois com todas as consequências no seu lar. Mas, meus irmãos, Davi experimentou uma restauração extraordinária. E aí eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, para a gente terminar, é o meu último versículo, em 1 Reis, capítulo 9. Perdão, 2 Reis, capítulo 9, não é primeiro. 2 Reis 9. Irmãos, desculpem o pastor cansado, é 1 Reis, capítulo 9. É 1 Reis, capítulo 9. Davi está morto. Seu filho Salomão assume o trono no lugar de seu pai. E como primeiras obras de Salomão, ele decide terminar ou levar a cabo alguns projetos que estavam no coração de Davi, mas que Deus não permitiu que Davi executasse, a construção do templo e do palácio. E ele então constrói o templo de Jerusalém, e quando chega ali no final do capítulo 8, ele consagra o templo ao Senhor. E no capítulo 9, a palavra do Senhor começa dizendo assim, 1 Reis capítulo 9, verso 1. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon.
Então o Senhor lhe disse, ele havia orado para consagrar o templo, pedindo para que Deus se manifestasse no templo, quando as pessoas se reunissem, etc, etc. Então Deus responde para ele no verso 3, ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. É Deus dizendo para Salomão, eu aceitei o templo, eu estarei aqui, pode contar comigo. Mas olha o verso 4. Agora, se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o teu pai Davi, se fizer tudo o que ordena a você, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças, então firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, o seu pai, quando lhe disse, nunca faltará descendente para governar a Israel. Pensa comigo, Salomão orou piedosamente, consagrando o templo ao Senhor, e ele orou fervorosamente, Senhor, abençoa esse local, aceita, ó Pai, como local da manifestação do Senhor, quando o teu povo se reunir e tal. Ele orou, ele orou, ele orou. E aí, depois que ele terminou de orar, ele percebe que tem alguém falando com ele, e é Deus falando com ele. Como é que você se sentiria se você percebesse que Deus está falando com você? Eu acho que você ajoelharia, não? Você colocaria o rosto em terra, você ficaria ali quietinho, querendo ouvir o que Deus tem para dizer. E aí Deus começa a dizer, olha, eu ouvi a oração para abençoar esse local, eu vou abençoar. Mas aí Deus fala, verso 4, o que eu quero de você, Salomão, é que você ande perante mim, com integridade de coração e com retidão, como andou seu pai Davi. Eu acho que na hora que Deus fala isso, o Salomão que está lá, ajoelhado, de olhos fechados, ele abre o olho e fala, oi? Aí Deus fala, não, eu falei isso, que você ande diante de mim como andou teu pai Davi. Ele, peraí, como? Deus não queria interromper a sua fala não, Senhor, mas eu não entendi direito. O Senhor está dizendo que eu devo andar diante de ti como andou meu pai Davi? Eu não sei se o Senhor conhece meu pai Davi, mas deixa eu apresentar meu pai Davi para o Senhor. O Senhor sabe de quem que eu sou filho? Salomão era filho de quem? Batseba. O senhor sabe como é que meu pai conheceu minha mãe? Você sabia que o meu pai matou o primeiro marido da minha mãe, pelo qual ela era profundamente apaixonada? Você sabia que no ato sexual que eles tiveram, houve a geração de um filho, um irmão meu que eu não conheci, porque em justiça sua o Senhor recolheu essa criança? O senhor sabe como que ficou minha casa depois disso? O senhor sabia que tem irmão meu que estuprou irmã minha? O senhor sabia que tem irmão meu que matou irmão meu? Tudo isso por causa do pecado do meu pai. O senhor está falando para mim que eu devo andar como ele? Meus irmãos, se fosse qualquer outra pessoa dizendo para Salomão, a gente poderia jogar esse relato fora e não dar crédito. Mas quando Deus fala isso para Salomão, então é verdade o que Davi diz no Salmo 37, verso 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem bom, no seu caminho se compraz, e ainda que caia, o Senhor o segura pela mão. Eu acho que não há providência e recompensa maior da parte de Deus para alguém que caiu, para alguém que falhou no ambiente da família, para alguém que cometeu algo muito triste, vergonhoso, e que machucou o coração da esposa, do esposo, dos filhos, que envergonhou a imagem dos pais. Não há nada mais poderoso do que Deus aparecer um dia para o filho de um pai que não valia nada e dizer, eu quero que você valorize o teu pai, porque para mim ele é importante e ele está restaurado em meu nome. Eu quero que você dê valor à sua mãe. Eu quero que você olhe novamente para o teu irmão. Eu quero que você não desista do teu filho, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Poderoso. Esse homem bom, ele não é bom por conta da sua autojustiça,
porque Ele pratica uma justiça excelente. Ele é bom porque Deus, na sua misericórdia, decide considerá-lo bom e aceitável segundo os seus critérios. E segundo os critérios reais da Bíblia, nesse mundo não há justo, não há um sequer, não há quem procure o bem. Mas há aqueles sobre os quais a graça de Deus está colocada pelo intermédio do Senhor Jesus Cristo. Há aqueles quais foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Há aqueles que foram renascidos no Espírito Santo de Deus. E a esses Deus declara, são bons. Eles são os meus filhos amados, as minhas filhas amadas. Eu firmo os passos deles. Eu me alegro na conduta deles. E ainda que caiam 70 vezes, eu os levantarei 70 vezes e colocarei de pé. Louvado seja o nosso Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus por isso. O segredo da resiliência na vida conjugal e da família não está tanto na capacidade do nosso esforço de suportar a pressão terrível que o mundo faz, mas também não está em abandonar o barco sob qualquer marola que vier contra a gente, mas está no fato de descansar na segurança que ainda que o vento venha tão forte que eu não suporte e venha a quebrar, a mão do Senhor está lá disposta para me colocar de pé de novo e consertar. Pastor amigo meu dizia isso. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Sempre há uma oportunidade para recomeçar. Porque o Senhor, Ele o quê? Firma os passos e no seu caminho, se cair, o Senhor firma os passos de um homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Do começo. O Senhor firma os passos de um homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Pela mão. O Senhor o segura pela mão. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Eita, Deus bom que a gente serve, né? Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso. Pai de amor, obrigado por essa palavra tão poderosa ao nosso coração, que nos ajuda, ó Deus, no meio de tantas lutas que a gente enfrenta, em tantas situações onde a gente caiu, ó Pai amado, e demorou tanto para se colocar de pé de novo, porque a gente não sabia que podia contar com a bênção e auxílio do Senhor. Ó Pai, no Teu critério, no Teu amor, pelos méritos de Jesus Cristo, olha para nós como homens e mulheres boas, ó Pai. Nos faz esses privilegiados que podem gozar com essa bênção do Senhor, de terem os passos firmados por Ti, de terem um caminho que agrada ao Senhor, ó Pai, e a provisão do Teu socorro sempre que necessário. Obrigado pela vida do nosso irmão Davi, ó Pai, que mesmo na sua mais dura, no seu momento mais duro e difícil, ainda nos permite experimentar e conhecer a grandiosidade da Tua misericórdia e do Teu favor. Muito obrigado. Guarda as nossas casas, ó Pai. Abençoa os nossos casamentos. Protege os nossos cônjuges. Nos dá, ó Pai amado, uma visão especial de cuidado sobre os nossos filhos e a nossa família estendida também, ó Deus. Nós Te agradecemos no nome santo e precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus o abençoe.